As invasões em Goiás foram feitas por militares e homens com experiência em combates, como reservistas e militares aposentados. A Revolução de 1930, deflagrada em 3 de outubro, rapidamente se espalhou pelo país e Goiás tornou-se alvo de uma ação coordenada por 3 frentes militares. A Frente Sul, composta por tropas mineiras lideradas por Jesus Lemos, partiu de Uberlândia, Minas Gerais, no dia 5 de outubro de 1930, avançando em direção a Catalão e depois ao interior goiano. Essa frente foi a mais decisiva, pois conectava Goiás ao núcleo revolucionário do Sudeste. Cada frente saiu de estados vizinhos com o objetivo de cercar e tomar o território goiano, considerado estratégico para o avanço revolucionário rumo ao centro do Brasil. Simultaneamente, a Frente Leste, sob o comando de Cipriano Leite, saiu da Bahia por volta do dia 7 de outubro, penetrando o Nordeste goiano com o objetivo de cortar comunicações e enfraquecer as forças legalistas. Essa frente teve papel importante na pressão sobre os coronéis locais, que ainda resistiam à mudança política. Por fim, a Frente Norte, liderada por Ernesto Teixeira, partiu do Pará e Maranhão, entre os dias 8 e 10 de outubro, descendo pelo norte goiano em direção a Formosa e Anápolis. Embora menos expressiva militarmente, essa frente consolidou o cerco ao Estado, impedindo que forças legalistas escapassem ou se reorganizassem. O avanço das 3 frentes foi relativamente rápido, encontrando pouca resistência organizada. A tomada de cidades estratégicas como Catalão, Anápolis e Cidade de Goiás foi decisiva para a queda da dinastia dos Caiados. A Marcha da Esperança, a coluna de Pedro Ludovico e o clamor por justiça na Revolução de 1930. Em outubro de 1930, enquanto o Brasil fervilhava sob o impulso da Revolução, que prometia romper com as estruturas arcaicas da República Velha, uma coluna de homens simples, determinados e idealistas partia de Uberlândia, Minas Gerais, rumo ao coração do estado de Goiás. Liderados por Pedro Ludovico Teixeira, médico, intelectual e patriota, esses homens não marchavam como soldados de guerra, mas sim como mensageiros de um novo Brasil, carregando nas celas e nas carroças não apenas mantimentos, mas sobretudo ideais de justiça, progresso e dignidade para o povo rural abandonado pelas oligarquias dominantes. Ao contrário das frentes militares organizadas para o combate, a coluna de Pedro Ludovico tinha um caráter essencialmente político e simbólico. Seus integrantes eram voluntários, homens do campo, comerciantes, jovens estudantes e profissionais liberais que acreditavam na urgência de transformar o Brasil. Não empunhavam armas com o desejo de matar, mas com a missão de convencer, mobilizar e inspirar. A marcha era uma forma de divulgar os princípios da Revolução de 1930, o fim da política do café com leite, a superação do coronelismo e a construção de um Estado mais justo, moderno e atento às necessidades do povo. A coluna revolucionária partiu com poucos recursos, mas carregava consigo a força da convicção e o entusiasmo de quem acreditava na vitória da Aliança Liberal. A primeira etapa da jornada foi atravessar o Triângulo, passando por Araguari, cidade estratégica que serviu de ponto de passagem e apoio. Dali, o grupo seguiu em direção ao rio Paranaíba, que marca a divisa natural entre Minas Gerais e Goiás. Foi às margens desse rio que a comitiva fez sua primeira parada significativa, um momento de descanso e também de simbolismo. A travessia do Paranaíba representava a entrada definitiva em território goiano, onde se travaria a luta política que definiria o futuro do Estado. A marcha de Pedro Ludovico não era apenas um deslocamento físico, mas um gesto de afirmação política. Ao cruzar o Paranaíba, o grupo deixa para trás a segurança mineira e se lança no
coração de Goiás, enfrentando resistências locais e o poder das famílias tradicionais que sustentavam o governo legalista. Cansados e exaustos, os homens da comitiva se banharam em um pequeno riacho que deságua no grande rio. Enquanto se refrescavam, os cozinheiros improvisaram um fogão com grandes pedras e acenderam o fogo com gravetos recolhidos no mato. O cheiro da carne salgada atiçava a fome dos combatentes, que mal tiveram tempo de enxugar seus corpos cansados antes de se sentarem em torno das pedras, improvisadas como mesa rústica. Cada um pegou sua cuia de cabaça e o garfo, saboreando a refeição simples, mas suficiente para alimentar a todos naquela noite. Após o jantar, cada homem buscou repouso. Alguns estenderam mantas no chão, usando os arreios como travesseiros. Outros armaram redes sob árvores frondosas ou debaixo das carruagens. Antes de dormir, Pedro Ludovico reuniu a tropa para uma breve palavra de estímulo e para transmitir as instruções sobre o horário de levantar e o percurso do dia seguinte, que deveria avançar mais de 9 léguas rumo ao interior de Goiás. Companheiros, estamos aqui reunidos nesta noite às margens do rio Paranaíba, depois de nossa primeira jornada. Quero falar a todos com clareza sobre os objetivos que nos trouxeram até aqui. Nossa missão não é de guerra nem de confronto. Não viemos para espalhar medo ou violência. O que nos move é a certeza de que a revolução que hoje acontece em todo o Brasil tem por finalidade modernizar o país, promover justiça e abrir caminho para o progresso. Ao atravessarmos as fazendas e cidades de Goiás, queremos que cada morador compreenda que estamos em marcha de paz. Viemos para conscientizar, para mostrar que o futuro não pode mais ser preso às velhas oligarquias, mas precisa ser construído com liberdade e dignidade para todos. As forças militares já avançam pelo Estado, e se houver resistência, caberá a elas o papel de enfrentar. Nos cabe o papel de dialogar, esclarecer e conquistar corações e mentes. Nossa esperança e o desejo de todas as lideranças revolucionárias no país é que não haja derramamento de sangue. Sigamos firmes, com coragem e serenidade. Que cada passo dado seja guiado pela certeza de que estamos escrevendo uma nova página da história de Goiás e do Brasil. E que esta página seja marcada não pela guerra, mas pela paz, pela justiça e pelo progresso.